Neste vídeo, a gente vai continuar estudando as relações quadráticas. A gente vai estudar em particular a relação quadrática que gera uma elipse, tá? Então, a gente vai compreender o conceito de elipse usando um pouquinho da geometria analítica e depois a gente vai aprender a reconhecer, então, a equação de uma elipse. Vamos considerar F1 e F2 dois pontos em um plano. E vamos chamar de 2C a distância entre esses dois pontos. Então, está aqui F1, F2 e 2C, então, é essa distância. O lugar geométrico dos pontos do plano, que contém esses dois pontos, cuja soma das distâncias a F1 e F2 é constante e maior do que 2C, é chamado de elipse, tá? Então, por exemplo, esse ponto P1 aqui, ele está na elipse porque a soma das distâncias de P1 a F1 com a distância de P1 a F2 é constante, a gente vai indicar essa constante por 2A, e 2A, então, tem que ser maior do que 2C, tá? Então, pela figura, por esses dois pontos, o que a gente tem? A distância de P1 a F1 mais a distância de P1 a F2 é igual a 2A, que é igual à distância de P2 a F1 mais a distância de P2 a F2, tá? Então, essa é a definição de elipse. A gente vai denotar por A1 e A2 os pontos de interseção da elipse com a reta que contém os pontos F1 e F2. Tá? Então, estão aqui essas interseções. Por essa figura, a gente vê o seguinte: a distância de A1 até F1 mais a distância de A2 até F2 é igual a 2A. Por quê? Porque a gente sabe que a distância de A1 até F1 mais a distância, que eu escrevi errado, né? Eu não vou conseguir apagar. Deixa eu escrever, tentar apagar aqui. Consegui. Ó, a distância A1 é ponto da elipse, então a distância de A1 até F1 mais a distância de A1 até F2 é igual a 2A. E a distância de A1 até F2 é igual a esse pedacinho mais esse pedacinho. Ou seja, a distância de A1 até F1, que é o pedaço menor aqui, mais a distância de F1 até F2. Então, dessas duas igualdades, a gente pode concluir que a distância de A1 até F1 é igual distância de A1 até F1 é igual a 2A menos a distância de A1 até F2, que é igual a 2A menos a distância de A1 até F2 é distância de distância de A1 até F1 menos distância de F1 até F2. Tá? Eu substituí só a distância de A1 até F2 por isso aqui. Passando menos distância de A1 até F1 para o outro lado, a gente vai obter duas vezes a distância de A1 até F1 igual
A2A menos a distância de F1 até F2 a gente chamou de 2C. Isso implica, dividindo por 2, né, que a distância de A1 até F1 é igual a A menos C. Tá? Tá aqui. Da mesma forma, a gente prova que a distância de A2 até F2 também é A menos C. Então, é o que está desenhado nesse pedacinho é A menos C e esse aqui também é A menos C. Tá? Ou seja, a distância de A1 até F1 é igual à distância de A2 até F2. Agora, a gente vai considerar C o ponto médio do segmento F1 e F2. E vamos considerar B1 e B2 as interseções da elipse com a mediatriz desse segmento F1 e F2. Tá? Então, a mediatriz, se eu consigo desenhá-la bem aqui em cima, né, é a reta que é perpendicular ao segmento F1 e F2 e que passa pelo ponto médio. Tá? Então, B1, interseção dessa reta com a elipse, B2 também interseção dessa reta com a elipse. Olhando para a figura, a gente pode observar que a distância de B1 até F1 é igual à distância de B1 até F2, porque B1 está na mediatriz. Né? Na verdade, eu falei olhando para a figura, a gente não pode concluir nada simplesmente ao fazer a análise de um desenho, né? Mas a gente está afirmando que essa reta ela é a mediatriz. Então, se B1 está na mediatriz, então a gente viu também no vídeo anterior, na definição de lugar geométrico, a gente viu que a mediatriz era o lugar geométrico dos pontos equidistantes de dois pontos dados num plano. Tá? Então, o que mais que a gente sabe? Que a distância de B1 até F2 mais a distância de B1 até F1 é 2A. Isso pelo fato de B1 pertencer à elipse. Então, dessas duas igualdades, a gente pode concluir que a distância de B1 até F1 é igual a A. E, da mesma forma, a gente pode concluir que a distância de B2 até F1 é igual à distância de B2 até F2, que é igual a A. Então, esse tracejado aqui, que está desenhado dentro da elipse, é um quadrilátero, né, com os 4 lados iguais. Tá? E cada lado tem medida igual a A. Como a mediatriz do segmento F1 e F2 é perpendicular, né, por definição de mediatriz, então esse triângulozinho aqui, ele é um triângulo retângulo. Além disso, esse pedacinho aqui, esse cateto do triângulo retângulo, ele tem medida C, já que a distância de F1 a F2 é 2C, então esse pedacinho tem medida C. E a gente vai chamar de B a distância de B1 até C, que é igual à distância de B2 até o ponto médio aqui do segmento F1 e F2. Tá? Usando, então, Pitágoras, a gente pode concluir que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Bom, os segmentos A1, A2 e B1 e B2, eles são chamados de eixo maior e eixo menor, respectivamente, né? Ou seja, A1, A2 é o eixo maior e B1, B2 é o eixo menor.
como eu acabei de dizer, a gente vai usar então Pitágoras e o fato desses eixos serem perpendiculares e concluir então que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A gente define a excentricidade de uma elipse pela razão C sobre A. Como C é menor do que A, já que a gente supôs, né, que 2A é menor do que... Foi 2A menor do que 2C, deixa eu voltar aqui. Maior. 2A é maior, né? A gente está supondo que a constante, que é a soma das distâncias, né, de qualquer ponto da elipse, aos pontos F1 e F2, tem que ser maior do que 2C. Então, deixa eu corrigir aqui. A gente está supondo, como 2A é maior do que 2C, dividindo por 2, A tem que ser maior do que C. Então, a excentricidade, sendo C sobre A, é sempre positiva e estritamente menor que 1. E essa excentricidade ela vai dar informações para a gente sobre a forma da elipse. Ou seja, ela vai dizer para a gente se a elipse ela é mais arredondada ou ela é mais achatada. Tá? Bom, quanto maior for a excentricidade, mais achatada vai ser a elipse. E quanto menor a excentricidade, mais arredondada, mais próxima de uma circunferência, vai ser a elipse. Tá? Nos casos em que, supondo, né, que fosse igual a zero, a gente não vai considerar a excentricidade igual a zero, porque a gente está considerando ela estritamente positiva. Mas ela vai ser zero só se o C for igual a zero, né? Porque ela é igual a C sobre A, então uma fração ela só é nula se o numerador é nulo, tá? E quando que C vale zero? Se C vale zero, por essa equação aqui, A ao quadrado igual a B ao quadrado. Como A e B são positivos, então A tem que ser igual a B. Olhando para essa figura, a gente vê que A só vai ser igual a B se a elipse, na verdade, for uma circunferência. E no caso de S é igual a 1, C tem que ser igual a A. Se C for igual a A, então A1 e A2 coincidem com os focos da elipse. Então, na verdade, a gente não vai ter também uma elipse. A gente só teria os focos e os pontos que pertencem aos focos, ao segmento, né? F1 e F2. Então, por isso que a gente não considera E igual a 1 e E igual a 0. Tá? E tem que ser estritamente maior que 0 e estritamente menor que 1. Agora, a gente vai descrever a equação geral de uma elipse em dois casos. No primeiro caso, considerando que o eixo maior é paralelo ao eixo x, que é no caso desse desenho aqui, tá? O eixo maior é o segmento A1, A2, ele é paralelo ao eixo x, considerando o plano cartesiano. Então, vamos considerar C, x0, y0, o centro da elipse. Na verdade, o centro da elipse coincide com o ponto médio entre o segmento, o ponto médio do segmento F1 e F2. Se C, x0, y0 é o centro, então o foco 1, o foco do lado direito, deixa eu voltar aqui, desenho, esse foco vai ser x0 mais C, a primeira coordenada, e a segunda coordenada vai ser y0. Aqui. E o foco 2 vai ser x0 menos C, y0. Né? O foco 2 está aqui, então andei C unidades para a esquerda, por isso que ficou x0 menos C.
Bom, um ponto P de coordenadas x e y, ele pertence à elipse, por definição de elipse, se e somente se a distância desse ponto ao foco 1 mais a distância desse ponto ao foco 2 for igual a 2a, for igual a uma constante que a gente chamou de 2a. Tá? Então, essa é a definição de elipse, lugar geométrico dos pontos do plano que contém os pontos F1 e F2, tais que a soma das distâncias desse ponto, a F1 e a F2, é constante e é menor do que a distância entre esses dois pontos, tá? Ou seja, esse 2A aqui é menor do que 2C. Bom, elevando ao quadrado, melhor, elevando ao quadrado não, usando a fórmula da distância primeiro, né? A distância de P a F1 vai ser x menos x0 mais c ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, raiz quadrada disso, mais a raiz quadrada de x menos x0 mais c ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado. Isso é igual a 2a. Agora sim a gente passa essa raiz para o lado esquerdo, para o lado direito. Então ela vai passar subtraindo. A gente subtrai dos dois lados, né? E agora a gente eleva ao quadrado. Fazendo isso, a gente obtém, então, essa raiz aqui vai sumir. Então, vai ficar x menos x0 menos c, porque aqui ficou menos mais c, que é menos c, ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual. Isso aqui ao quadrado vai ser quadrado de 2a, ou seja, 4a ao quadrado, menos 2 vezes 2a vezes essa raiz, então dá menos 4a vezes essa raiz, mais essa raiz ao quadrado, ou seja, vai sumir a raiz aqui. Deixa eu ver o que cancelou nessa igualdade. Cancelou y menos y0 ao quadrado. Então, vai ficar... Deixa eu ver se cancelou mais alguma coisa. Ah, tá. X menos x0 ao quadrado também vai cancelar, né? Porque vai aparecer aqui desse lado. E também vai aparecer aqui. Então, vai sobrar quem? Menos 2c x menos x0. Vai aparecer desse lado. Desse lado aqui vai aparecer 2c x menos x0 e c aqui vai ficar c ao quadrado, aqui também c ao quadrado, então vai cancelar. Deixa eu ver o que mais que vai cancelar. Acho que nada, né? Então a gente tem menos 2c vezes x menos x0, menos 2c vezes x menos x0, então vai ficar menos 4c x menos x0 do lado esquerdo igual a 4a ao quadrado menos 4a vezes essa raiz aí. Dá para dividir tudo por 4 e por menos 4. Dividindo tudo por menos 4 vai ficar c vezes x menos x0 igual a menos a ao quadrado mais a vezes essa raiz aí, e é o que está escrito aqui. Na verdade, aqui a gente passou a ao quadrado para o outro lado. Elevamos ao quadrado dos dois lados, de novo, para sumir com a raiz. Fazendo isso, a gente obtém isso. Deixa eu ver o que dá para simplificar aqui, ao elevar isso ao quadrado. Acho que não...
A gente vai ter c ao quadrado, x menos x0 ao quadrado, mais 2a ao quadrado cx menos x0, mais a quarta, ai, não vou conseguir voltar. Bom, eu apaguei para a gente continuar aqui. Então, a gente estava aqui, elevando isso ao quadrado dos dois lados. Então, vou fazer essa continha aqui, vai ficar C2, x menos x0 ao quadrado, mais 2a ao quadrado cx menos x0, mais a quarta, igual a ao quadrado, vezes x menos x0 ao quadrado, mais 2c x menos x0, mais c ao quadrado, isso tudo mais a ao quadrado vezes y menos y0 ao quadrado. O que a gente vai conseguir cancelar? 2a ao quadrado cx menos x0, vai aparecer aqui também, ó, quando a gente multiplicar por a. Então, vai cancelar isso com isso. Então, vai sobrar só o que vai sobrar? Por que c ao quadrado também não cancelou? Vai ficar c ao quadrado, x menos x0 ao quadrado, menos a ao quadrado, x menos x0, que eu esqueci do x0 ao quadrado, menos a ao quadrado, y menos y0 ao quadrado, igual a ao quadrado vezes c ao quadrado, menos a quarta. Acho que é isso mesmo que apareceu. Isso. Bom, colocando x menos x0 em evidência, x menos x0 ao quadrado, a gente tem c ao quadrado menos a ao quadrado, menos a ao quadrado y menos y0 ao quadrado, igual a ao quadrado, que multiplica c ao quadrado menos a ao quadrado. Como a ao quadrado é b ao quadrado menos mais c ao quadrado, então b ao quadrado é igual a ao quadrado menos c ao quadrado. Então, a gente vai substituir aqui. Isso aqui é b ao quadrado. Isso aqui também. Então, a equação fica x ao quadrado, x menos x0 ao quadrado, b ao quadrado vezes isso, menos a ao quadrado vezes y menos y0 ao quadrado, igual a ao quadrado b ao quadrado. Querendo ver por que aqui ficou mais. Não é mais, é menos, tá? Aqui tem um errozinho, porque aqui é mais y menos y0 ao quadrado, multiplicado por a, vai passar para o outro lado menos, tá? Então, corrijam aqui, é menos. Aí, dividindo por a ao quadrado
A ao quadrado vezes B ao quadrado. Então, vai sobrar aqui x menos x0 sobre a ao quadrado sobre a ao quadrado, menos y0 sobre b ao quadrado e do outro lado igual a 1. É o que está aqui, só que aqui com sinal negativo. Eu não sei por que ficou aqui positivo. Deixa eu conferir se não tem conta errada mesmo aqui. Está me parecendo que não. Para mim não tem conta errada não, sinal é negativo mesmo, tá? Bom, se a gente considerar o centro da elipse como a origem do plano cartesiano, ou seja, C igual a 0, 0, então a gente vai substituir x0 por 0 e y0 por 0, então a equação vai ficar x2 sobre A2 menos y2 sobre b2 igual a 1. De novo, eu escrevi mais aqui. Bom, é mais mesmo, eu descobri o erro. O erro está aqui, isso aqui é menos b ao quadrado. Então, na verdade, a gente tem isso. Por isso que a equação fica tudo positivo. Então, é mais mesmo, tá? Desconsiderem. Deixa eu ver se aqui eu vou conseguir apagar. Não. Então, essa é a equação. No caso da elipse centrada na origem, tá? Então, como exemplos, a gente vai ver primeiro como seria a equação da elipse com eixo maior paralelo ao eixo x, a elipse centrada no ponto 3, 4 e com eixos de comprimentos 2A igual a 10 e 2B igual a 4. Bom, então A vale 5 e B vale 2, substituindo nessa equação geral, a gente vai ficar com x menos x0 é 3, ao quadrado sobre a ao quadrado, ou seja, sobre 5 ao quadrado, que é 25, mais y menos y0 é 4, ao quadrado sobre 2 ao quadrado, igual a 1. E a elipse com eixo maior paralelo ao eixo x, centrada na origem, com eixos de comprimento 2A igual a 12 e 2B igual a 4, vai ter a equação x2 sobre 36 mais y2 sobre 16 igual a 1. Então, a gente só substituiu A e B por 6 e 4, respectivamente, tá? Nessa equação aqui. Agora, a gente vai determinar a equação geral de uma elipse, no caso em que o eixo maior é paralelo ao eixo y. Então, a elipse agora, ela é dessa forma, tá? O eixo maior aqui é paralelo ao eixo y. Então, a gente vai considerar C o centro da elipse de coordenadas x0 e y0. Fazendo isso, então, o foco da elipse vai ser agora, a coordenada x não altera no foco, né? Ela coincide com a coordenada do centro. Vamos imaginar que aqui está o centro e aqui está o foco 1.
Então, a coordenada abscissa do foco não vai ser diferente da abscissa do centro. Em compensação, a ordenada vai ser a ordenada do centro mais C, já que a distância do foco 1 até o foco 2 é 2C, então a distância do centro até o foco 1 é C. E o foco 2 vai ser x0, y0 menos C. Então, a gente efetua os mesmos cálculos que a gente fez para determinar a equação, no caso em que o eixo maior é paralelo ao eixo x, ou seja, todos esses cálculos aqui, e a gente obtém a equação dessa forma. No que essa equação é diferente da outra? Observem que o denominador da fração onde o numerador era x menos x0 ao quadrado, no primeiro caso era a ao quadrado. Agora aqui é b ao quadrado. Então, só foram trocados esses denominadores, tá ok? Então, as contas são as mesmas. A gente usa que a distância é um ponto P, né, de coordenadas x, x0, y, xy, pertence à elipse, se a distância desse ponto até o foco 1 mais a distância desse ponto até o foco 2 for igual a 2a. E aí, usa a fórmula da distância, eleva ao quadrado dos dois lados, faz todas aquelas contas, tá? Então, como exemplo, a elipse com eixo maior paralelo ao eixo y, centrada em 3, 4 e com eixos de comprimento 2A e 2B, ela vai ter essa equação aqui. Ou seja, A é 5 e B é 2. Então, A ao quadrado agora é denominador de y menos y0 ao quadrado, né, da fração cujo y menos y0 ao quadrado é numerador. E B ao quadrado aparece no denominador da fração cujo numerador é x menos x0 ao quadrado. x0 é 3, y0 é 4. Tá? E a elipse com eixo maior paralelo ao eixo y, centrada na origem, com eixos de comprimento 12 e 8, eixo maior 12 e eixo menor 8, vai ter essa equação. Tá? Então, a gente viu como determinar então, a fórmula, a equação geral, né, de uma elipse nesses dois casos, tá? Supondo primeiro que o eixo maior é paralelo ao eixo x e depois supondo que o eixo maior é paralelo ao eixo y.